Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela que lhe darás 1 côvado de altura, e a porta da arca porás ao seu lado. Fala-ás com andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que trago um dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu, contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, segundo as da sua espécie, do gado, segundo as da sua espécie, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. E assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil da terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo o animal segundo a sua espécie,
todo o gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por dentro. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Assim, foram exterminadas todas as criaturas que haviam sobre a face da terra, tanto homem como gado, e réptil, e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas diminuíram. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. E as águas foram se retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, descansaram a arca sobre os montes de Arará. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca, soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde enterrou a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face da terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou-se a soltar a pomba para fora. Tardinha, a pomba voltou para ele, e eis que em seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Então esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e ela não se tornou mais a ele. E no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todo o animal, todo o réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor um suave cheiro, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.